Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos 7 e 8. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Vamos ler a palavra de Deus e falar sobre oração. Nós estamos trabalhando sobre esse assunto e praticando esse princípio como igreja. E nós queremos seguir aprendendo um pouco mais a respeito da oração, essa ferramenta poderosa que o Senhor deixou para a sua igreja. Quem encontrou Mateus 7, 7 e 8, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Senhor, te damos graças por essa porção da Tua palavra e te pedimos, fala conosco por meio da Tua santa e poderosa palavra. Precisamos ouvir Tua voz. Precisamos receber tudo quanto de Ti o Senhor já tem preparado para nós nessa noite. Uma noite de neve, de muito frio lá fora, mas que os Teus filhos e as Tuas filhas venceram todas as dificuldades e vieram para a Tua casa para ouvir a Tua palavra. Eu oro não só por esses que estão aqui conosco, mas oro por aqueles que nos assistem na internet, aqueles que vão ouvir essa mensagem no Spotify, que vão assisti-la no YouTube, aqueles que serão alcançados por essa mensagem. Fala conosco e nós te daremos toda a honra e toda a glória. Me cobre com a Tua graça e me ajuda a transmitir tudo o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu retomo aqui algumas falas da semana passada, só para que a mensagem tenha um sentido completo para quem não veio, e principalmente para quem vai assistir essa mensagem, haja visto que depois ela vai ser publicada no nosso canal e também vai virar um podcast para você poder ouvir, para que outras pessoas possam ouvir. Oração não é um monólogo, oração não é alguém falando sozinho, oração é o contrário disso, é um diálogo. Oração é quando conversamos com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai. Quanto mais você conversa com Deus, maior a sua intimidade, mais assuntos em comum vocês terão. Quanto mais você ora, mais vontade, ânimo e força para orar você vai ter. Proporcionalmente, quanto menos você se dedica à oração, mais difícil é orar, menos assunto você tem. O que a gente mais ouve são pessoas dizendo, não sei orar, não sei como orar, não sei o que orar. É interessante porque muitas pessoas que fazem esse mesmo questionamento conversam horas com seus melhores amigos. Conversam pela internet, conversam pessoalmente e não veem dificuldade de encontrar assunto com as suas pessoas mais próximas. Quem sabe essa não seja a resposta para a pergunta. É tão difícil orar e eu não sei orar porque, na verdade, eu não conheço aquele com quem eu estou tentando conversar. Quando você não conhece a pessoa, quando você vai desenvolver uma amizade com alguém, as palavras faltam, você não sabe nem como puxar assunto. Mais ou menos como aquela conversa superficial de elevador com um vizinho que você nunca encontra. E quando vê, você só fala de coisas triviais. Está quente hoje? Está frio? Vai nevar? Vai chover? Eu acho que amanhã esquenta. Como é que está a família? Tudo bem? Conversas superficiais. Mas orar é como cavar poços. No começo é difícil. Às vezes você encontra partes da superfície que tem pedras. Mas quando você insiste, quando você é resiliente, você vai alcançando uma certa profundidade. E a partir da profundidade que você vai alcançando, porque oração é esforço, oração é transpiração, e principalmente no início, quando você ainda não tem a intimidade necessária, quando você ainda não tem a profundidade necessária, oração é complicado, é pesado, é como cavar um poço.
mas de repente você encontra água. Você, quando encontra a veia de água e a água começa a jorrar, é a presença do Espírito Santo que vai envolvendo a oração. Quando você descobre os prazeres, quando você descobre a profundidade, quando você descobre a presença do Espírito, quando você entende que na oração não é só você falando, mas é Deus respondendo, quando você entende que orar é como bater, na analogia que o próprio Cristo fez em Mateus 7:7, bater em uma porta até que ela se abra, quando você entende que orar, na analogia que o próprio Cristo fez, é procurar até encontrar, então você está procurando algo, você está buscando algo, você está batendo para que a porta da revelação, da promessa, se abra diante de você. Então orar é um desafio, mas quando você insiste e é resiliente na oração, o desafio, aquilo que era pesado, aquilo que às vezes era até doloroso, cansativo, vira um prazer, vira um privilégio, vira uma ferramenta poderosa na sua vida com Deus. Vários personagens da Bíblia oraram. E eu vou citar para vocês alguns deles aqui nessa nossa mensagem de hoje. Vários personagens da Bíblia foram vitoriosos por causa de uma vida de constante oração. Eu ainda acrescento na introdução dessa palavra que quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica. Quanto menos você ora, mais longe dele. Quanto mais você ora, mais longe do pecado e mais perto da santidade. Quanto mais você ora, mais fácil de dizer sim para Deus e não para o pecado. Quanto mais você ora, mais o seu espírito fica forte e mais a sua carne enfraquece. Quanto mais você ora, mais você silencia as outras vozes. E são tantas as vozes que querem nos distrair. Quando você ora, você está mandando que todas as outras vozes façam silêncio, para que você consiga afinar o seu ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes começamos orando a um Deus distante, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como nas referências do Antigo Testamento. Mas quando você persevera na oração e desenvolve relacionamento com o Senhor, você termina orando ao seu Pai, como diz a palavra, ao seu paizinho. E isso revela intimidade crescente. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai em secreto. E quando orardes, oreis assim: Pai nosso que estais nos céus. O que Jesus faz na oração do Pai Nosso é uma quebra de paradigma, porque até então as pessoas oravam a um Deus distante, ao Deus do Antigo Testamento, ao Deus das promessas de Abraão, a um Deus que cumpre promessas em Isaac, a um Deus que sustenta promessas em Jacó. Mas agora Jesus, por meio da sua oração, por meio do seu sacrifício, ele está dizendo: agora vocês vão poder chamar Deus de Pai. Não vai ser só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora vai ser o Pai nosso, o Pai próximo, o meu Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. A oração do Pai Nosso, Deus nos ensina pela obediência a atrair o favor ao comando, à direção de Deus, como é no céu, para a terra. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixeis cair em tentação. Olha quantas lições preciosas. Então, vários personagens da Bíblia oraram, inclusive o próprio Senhor Jesus. Então, começando essa palavra, eu digo: se Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Senhor, o Salvador, o Criador dos céus e da terra, porque Ele está ativo e participante durante o momento da criação, porque Ele é o haja, Ele é o verbo que sai da boca de Deus, Ele é o Senhor de toda a criação. Se Jesus entendia que Ele tinha necessidade de orar, o que eu falo a respeito de nós? Humanos, falhos, pequenos, necessitados, cheios de defeitos, inconsistências. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. Você já visitou alguém no hospital que está ligado a um aparelho de batimentos cardíacos? Você já viu como é o desenho de um eletrocardiograma? Altos e baixos. Não seria esse o desenho perfeito da nossa vida? O gráfico desenho perfeito da nossa história? Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. Quando Jesus vai orar, quando Jesus orava, e o que mais ele fez no seu ministério foi orar,
ele está me ensinando uma lição preciosa. Existe alguma ferramenta, existe alguma vitória, existe alguma bênção escondida, existe alguma joia escondida na oração. Se Jesus orou, imagine nós. Então, a partir disso, eu quero pensar com vocês em alguns exemplos. Semana passada, eu citei o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam presos porque pregaram o evangelho na região da Macedônia. Uma região em que não havia um encontro de placas tectônicas, não havia uma falha geológica. Mas enquanto Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, Deus enviou um terremoto. E o epicentro do terremoto não foi uma falha geológica na Macedônia, porque não existe. O epicentro do terremoto foram os joelhos de Paulo e Silas dobrados dentro da prisão, porque quando a gente ora com verdade e sinceridade, Deus ainda move as cadeias, Deus ainda abre as portas, Deus ainda lança por terra as correntes. Foi o que Deus fez quando Paulo e Silas oraram. Quando você ora, Deus lança por terra aquilo que te impede de avançar. Quando você ora, Deus abre a porta das prisões espirituais que estão tentando te aprisionar. Mas agora eu te convido a passear comigo por alguns personagens da Bíblia. Vamos lá para o Antigo Testamento. Lembra de Ana? Ana era uma mulher de Deus. Ela tinha um marido muito bom, mas ela era estéril, não podia gerar. Um dia ela foi ao templo. E com o coração cheio de angústia, essa mulher chora diante de Deus, balbuciando palavras em oração. Então eu aprendo que a oração aqui pode ser em voz alta. A oração pode ser gritada, naqueles momentos de clamor fervente e intenso. Mas eu aprendo aqui com Ana que a oração também pode ser silenciosa. Também pode ser uma oração banhada em lágrimas. Também pode ser uma oração que, para quem não é espiritual, vai confundir com embriaguez. Olha só, o sacerdote Eli não é um homem alheio, não é um descrente, é um sacerdote que devia entender de oração, que devia entender das coisas do Espírito. Mas quando ele vê Ana orando, ele diz, essa mulher deve estar bêbada, uma hora dessa do dia. A insensibilidade de quem não ora, a insensibilidade de quem não tem profundidade na oração, a insensibilidade daqueles que não conseguem entender a sua dor. É o que eu falei, nós estamos aqui em uma igreja de imigrantes e é fácil para quem tem um documento falar certas coisas. É fácil para quem está no conforto do seu país de origem e que não passa pelo que um imigrante passa, falar algumas coisas. Mas você que vive os desafios, que vive as batalhas do dia a dia, é que sabe o que você está passando. Então, falar sem estar na tua pele é muito fácil. Mas você que está vivendo, Eli está olhando de fora e o que ele vê é o que ele imagina. O que ele vê é o que a visão dos seus olhos carnais está enxergando. Porque Eli é sacerdote, mas ele já não tem comunhão com Deus. Eli é sacerdote, mas ele já perdeu aquela essência, aquela intimidade. A história vai revelar isso. A casa dele é uma casa que está cheia de pecado. Tem gente que tem posição, mas não tem oração. Tem gente que tem título eclesiástico, mas que não ora mais. Tem gente que assume altares de igrejas para pregar, para liderar, para cantar, mas que não tem mais sensibilidade espiritual. Tem gente que não tem mais vida de oração. São como uma lata cheia de pedra, faz barulho, mas não tem mais essência. Eli está julgando essa mulher. Mas aí ela diz, oh meu Senhor, eu não estou embriagada. Não, pelo contrário, o meu coração está cheio de amargura, porque tudo que eu mais quero é ser mãe, e o meu ventre é estéril. Aí ele muda de parecer, e ele libera uma palavra de bênção sobre ela. Ele diz então, que seja conforme o desejo do teu coração. Mas eu chamo a sua atenção para a oração que Ana faz. Ela está chorando, pedindo um filho. Ela está chorando, pedindo para Deus abrir sua madre. Mas enquanto ela chora, pedindo só um filho, Deus, no seu ventre, está gerando uma resposta para toda a nação. Engraçado, eu achei que você ia dar glória. Só o pastor Rogério deu glória a Deus aqui, que a gente é amigo, ele me ajudou, né? Eu vou de novo. Aí você fica mais animado e dá um aleluia, para dar uma animada no pregador, né? Para dar aquela incentivada na pregação. Eu vou de novo. Ana ora pedindo para Deus só um filho. Ela é só uma mãe, uma estéril que quer ser mãe.
Ela quer ter o privilégio de gerar. Ela sofre, é humilhada por isso. A cultura da época era muito pesada para esse tipo de situação. Ela está orando e dizendo: Deus, eu só quero um filho. Mas daquele ventre estéril, a partir de uma oração verdadeira, Deus está gerando uma resposta para toda a nação de Israel. Enquanto Ana pede um filho, Deus está respondendo, dando um profeta, um juiz e um sacerdote para a nação de Israel. Faz assim com a sua mão. Para quem diz que as palavras que eu prego são sempre pesadas, vai uma palavra de vitória aí para a sua vida. Aproveita que não é sempre, receba aí. Deus está dizendo para alguém: ore, porque enquanto você ora pedindo uma bênção, Deus está planejando algo muito superior àquilo que o teu coração deseja. O que Deus tem para te dar é maior do que aquilo que você está pedindo para Deus. O que Deus pode fazer é muito mais, infinitamente mais, diz a Bíblia, do que pedimos ou pensamos. A oração de Ana é uma prova disso, porque a vontade de Deus dá um profeta, um juiz e um sacerdote novo para a nação, encontra um ventre estéril e uma oração sincera. Aí o ventre estéril vai ser preparado para gerar uma resposta de Deus para o pecado da casa de Eli. De um ventre estéril, a partir de uma oração verdadeira, ela só queria ser mãe, mas Deus faz do filho dela um profeta, um juiz e um sacerdote, um tríplice ministério. Você sabe quem foi o filho dela? Samuel, o profeta que ungiu Saul para ser rei e depois que ungiu Davi para ser o rei de Israel. Samuel foi extraordinariamente usado por Deus. Então, uma oração sincera pode mover o coração de Deus, e se a sua oração se alinha com a vontade de Deus, Deus não te dá apenas o que você pede, mas Deus pode te dar para além daquilo que você está pedindo. Vamos caminhar pela Bíblia, quem está comigo aqui? Essa palavra é um pouco mais complexa, porque eu não estou apenas em um texto, falando apenas de um personagem. É mais fácil quando a gente fala só de uma história. Eu estou em uma mensagem temática, falando de oração, e a gente está passeando pela Bíblia em alguns personagens. Então eu vou procurar ser o mais didático possível, e eu preciso que você me empreste a sua atenção mais um pouco. Profeta Jonas. Lembra de Jonas? Meu amigo pastor Jander Magalhães liberou uma pérola preciosa, eu guardei isso no meu coração. Ele disse isso num culto de ensino na igreja dele. Quando Deus chama o profeta Jonas para profetizar para Nínive, quantos problemas Deus tinha? Apenas um, o pecado de Nínive. E Deus queria resolver isso usando o profeta. Para resolver um problema na terra, Deus levanta um servo dele. O servo vai ser chamado por Deus para resolver o problema que Deus tinha para ser resolvido. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Deus usa você, Deus usa ele, Deus usa a igreja, Deus usa os seus servos. Só que quando Deus chama Jonas e manda ir para Nínive, agora quantos problemas Deus tem? Porque Jonas fugiu da presença de Deus, desobedecendo ao Senhor. Então, tem gente que Deus quer usar para resolver problemas. Mas quando Deus ativa essas pessoas, ao invés de resolver o primeiro problema, essa pessoa acaba criando outros para Deus. Não seja um criador de problemas, seja um gerador de soluções. Não seja alguém que pesa a vida dos outros, que cria problemas para quem está ao redor e principalmente para Deus resolver. Mas seja alguém que Deus pode usar para resolver o problema dos outros, para abençoar a vida de outras pessoas. Deus chamou a Jonas e disse: vai a Nínive. E é interessante porque Jonas desobedece, foge, dorme no porão do navio, vem a tempestade. Você conhece a história de Jonas? E aí Deus preparou um grande peixe para engolir a Jonas quando ele é jogado no mar. E aí nas entranhas do peixe Jonas ora ao Senhor. A oração de Jonas é a oração da angústia, é a oração da desobediência, é a oração de alguém que fugiu da vontade de Deus, é a oração de alguém que está sofrendo porque é cabeça dura, é a oração de alguém que teve decisões erradas e agora está sofrendo por causa dessas más escolhas. E a Bíblia diz que enquanto Jonas orava das entranhas do peixe, Deus não falou com Jonas, mas a Bíblia diz que o Senhor falou ao peixe.
Aprenda o poder de uma oração. Às vezes, enquanto você ora, Deus vai ficar em silêncio com você. Às vezes por causa da sua desobediência, às vezes por causa do seu coração, às vezes porque você ainda não está com o ouvido preparado para ouvir o que Ele tem para dizer. Às vezes porque você ainda não está pronto para o que Ele tem para fazer. Ele não fala, Ele fica em silêncio, Ele trabalha em silêncio. Mas não é porque Deus não fala com você que Ele não esteja movendo o ambiente em que você está. Alguém pegou aqui. Alguém pegou essa palavra. Eu vou liberar isso sobre a sua vida. Não é porque Deus está em silêncio enquanto você ora que Deus não está te ouvindo. Não é porque Deus não te respondeu da primeira vez que você orou que Deus está te ignorando. Não. Lembra do profeta Daniel? Orou, desde a primeira vez Deus ouviu. Mas havia uma batalha, um cenário de guerra, em que a resposta estava sendo retida. Mas aqui no caso de Jonas, Jonas está orando das entranhas do peixe. E Deus não fala nada com ele. Mas Deus está falando com o peixe. Existem momentos em que você vai orar e que você não vai ouvir nada. E na sua perspectiva, dentro do peixe, você não vai ver nada acontecendo. Ao contrário, tudo que você vai ter ao seu redor é a escuridão da luta e da provação. Mas enquanto você está orando, Deus está movendo o peixe. Aonde Jonas está? Dentro do? Se Deus está movendo o peixe, Deus está movendo? Se o peixe move, o profeta se move. Então, se Deus está falando com o peixe e o profeta está dentro do peixe, Deus está movimentando o ambiente profético aonde Jonas está. Faz assim com a sua mão, palavra de Deus para a sua vida, para você que está em casa assistindo, recebendo essa palavra. Você pode estar vivendo, enquanto você ora, um momento de silêncio de Deus. Mas mesmo no silêncio, Deus está movendo o teu cenário, Deus está movendo o teu ambiente. A oração, muito mais do que mover apenas você, ela move o cenário em que você está, ela movimenta o peixe aonde você está. E falou o Senhor ao peixe, e a Bíblia diz que o peixe vai navegando, vai nadando, vai levando o profeta para a direção certa, e de repente o peixe vomita Jonas. E aí ele vai sair na praia e vai voltar para a direção de Deus. Deus está movendo o seu ambiente. Não pare de orar. Você pode repetir isso para alguém que está perto? Diga, não desista de orar. Mesmo que Deus esteja em silêncio, Deus está movendo o ambiente. Deus está movendo o peixe para trazer a resposta para a sua oração. Um outro exemplo de oração poderosa que existe na Bíblia, a oração do profeta Eliseu. A Bíblia diz que um dia Eliseu é chamado para orar por um menino morto. O menino morreu, o filho de Sunamita. Uma mulher que fez um quarto na sua casa para hospedar o profeta. Daí vem a expressão quartinho de profeta. Aí, quando o filho dela, que foi profetizado pelo próprio Eliseu, esse menino um dia morre, passa mal no trabalho com o pai e morre. Ela coloca o menino na cama do profeta. E ela manda chamar o homem de Deus. E quando ele chega, a história conta que Eliseu orou a primeira vez pelo menino. É Eliseu. Não sou eu. Não é você. Não é alguém que está começando na fé. Não é um pregador inexperiente. Não é um menino na caminhada com Deus. É o profeta Eliseu, sucessor de Elias. Um homem que vive de milagres. Ele ora pelo morto e o morto continua morto. O que você faria se você orasse a primeira vez e o morto continuasse morto? O que você faria no lugar de Eliseu se você pedisse para Deus vida e o que você recebesse fosse o silêncio sepulcral da morte que continua reinando sobre a vida do menino? O texto diz que Eliseu, ele anda pelo quarto, se aquece, se deita sobre o menino, olho com olho, boca com boca, mão com mão. Isso aqui é muito poderoso. A gente deve se preocupar quando o milagre não acontece mais quando a gente ora. A gente deve se preocupar quando a igreja busca e não tem respostas. A gente deve se preocupar quando a gente prega e o que a gente prega não acontece.
A gente deve se preocupar quando a gente está cantando algo e isso não acontece na igreja enquanto a gente canta. Isso é motivo para que a gente insista, para que a gente busque mais, para que a gente persista, para que a gente seja resiliente. O texto diz que quando Eliseu vê que ele ora a primeira vez e a morte não saiu, ele não sai porta fora decepcionado com Deus. Ele não bate a porta e manda fazer o velório para o menino. Ele não vira as costas para o morto e deixa a mãe chorando a morte do seu filho único. Ele insiste na oração. Olha para mim, muitos de nós perdemos a bênção, muitos de nós deixamos de ver milagres, muitos de nós deixamos de ver o sobrenatural acontecer na nossa vida, porque nós não insistimos na oração. Porque a gente ora uma vez, 2, 5, 10, e depois para de orar. Porque o silêncio da morte nos desanima. Porque a falta de respostas imediatas rouba a nossa fé. Não permita que o desânimo roube a tua força de continuar orando por aquele propósito que Deus colocou no teu coração. Porque às vezes você para de orar um dia antes do milagre acontecer e por falta de persistência você vai ver o menino morto continuar morto naquela cama. Mas a Bíblia diz que Eliseu se levanta, caminha pelo quarto, repete a primeira tentativa, mão com mão, olho com olho, boca com boca. Ele encara o morto de frente. Olha para mim. A oração é tão poderosa porque ela nos faz encarar a morte. Ela nos faz olhar para aquilo que está morto em nós. Ela nos faz enxergar aquilo que já não tem mais vida na nossa caminhada espiritual. Ela nos faz sentir o cheiro daquilo que não agrada mais a Deus. Cheiro de morte. Morto tem cheiro de morto. Quando você ora, você é confrontado pelos seus pecados. Você é confrontado pelo cheiro daquilo que desagrada a Deus. É por isso que tem gente que não gosta de vir na oração. É por isso que tem gente que não gosta de estar em igreja que ora. É por isso que tem gente que foge de ambientes de oração. Porque onde há oração, Deus revela pecados escondidos. A casa é linda. As paredes são maravilhosas. A família é rica. O quarto é perfeito, mas dentro dele, com a porta fechada, com as cortinas fechadas, tem um morto escondido lá. Mas esse morto vai ser confrontado pela oração. Mão com mão, ele sente a frieza do morto. A oração revela a frieza na sua vida espiritual. E aí quando você persiste na oração, o fogo do Espírito vai te esquentando, glória a Deus. Ele encara, e aí o texto mostra, ele insiste. Olha para mim, não adianta falar mal do morto. Não adianta reclamar do morto. Não adianta ficar murmurando da situação. Você precisa encarar o problema. E orar é enfrentar, orar é guerrear, orar é lutar contra a morte, declarando vida. Todas as vezes que eu prego sobre isso, eu me lembro do que aconteceu agora, alguns meses atrás. Quando o Eric, aqui da nossa igreja, sofreu aquele acidente, nós chegamos, ele com a cabeça quebrada, sangue, fratura craniana, e a gente estava vendo ele morrer diante dos nossos olhos, e alguns irmãos que estavam juntos ali começamos a orar, repreendendo a morte e declarando vida, repreendendo a morte, declarando vida. Quantas semanas nós fomos no hospital, quantas vezes nós ungimos aquele menino, ele não levantou no primeiro dia. Ele não levantou na primeira semana, ele não levantou no primeiro mês, mas a igreja continuou orando e insistindo e declarando vida aonde existia morte, e de repente o morto ressuscitou e entrou na igreja pregando. Hoje ele está vivo, curado, saudável. Eliseu enfrentou a morte. Aplauda Jesus, porque ele é o dono da vida. Levanta a mão, Eric, dá um tchau aí para o povo ver você. O Eric está me ajudando a pregar agora, é o meu testemunho, né? Aleluia, com um testemunho desse, rapaz, era para ele rodar a América agora. Amém? Vai ser um pregador da palavra, eu vou liberar essa palavra profética sobre ele. Eu lembro quando o irmão Paulo, está ali atrás, dá um tchauzinho, irmão Paulo, sofreu um acidente, a irmã Raquel mandou uma mensagem, o irmão Paulo caiu de uma altura muito grande no trabalho, bateu a cabeça, entrou em coma, quebrou coluna.
Muitos disseram, vai morrer, se não morrer vai ficar paralítico. A gente começou a orar, a igreja começou a orar. Quantas vezes a gente foi no hospital, ele não levantou da primeira vez, não foi no primeiro dia, não foi na primeira semana, mas quando você insiste e repreende a morte, repreende aquela enfermidade, continua lutando, guerreando em oração, Deus abençoa você pela sua resiliência, porque aquele que bate, se abre. Aquele que procura, muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque não insistimos na oração. Pastor, eu já orei 3 meses, ore 6. Eu já orei 1 ano, ore 2. Eu já orei 5 anos, ore 10. Quanto custa um milagre que você está buscando de Deus? Esse menino aqui era tudo que essa mulher tinha. Não desista de orar. Ele enfrentou a morte, continuou orando. Agora tem uma outra oração aqui, a oração de Abacuque. Abacuque não é um profeta tão conhecido assim, mas ele fez uma oração orando e pedindo a Deus avivamento. Ele pede avivamento dizendo, aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Mas ele não viu esse avivamento acontecer. E isso me chamou a atenção enquanto eu orava e Deus me dava essa palavra. Ele orou por um tempo que ele não viveu. Ele orou por uma estação em que ele não experimentou. Ele orou por um avivamento que ele não pôde provar. Ou seja, ele orou por aqueles que viriam depois dele. Ele orou por um avivamento que se cumpriria gerações depois dele. Ele orou pelo futuro. Isso é muito poderoso. Olhe para mim. Eu estou pregando para muita gente aqui que é fruto de alguém no passado que orou por esse futuro que se cumpre hoje na sua vida. Não está entendendo? Vou desenhar para você entender. Eu estou pregando para muitos que estão aqui. Você só está hoje aqui porque anos atrás uma mãe dobrou o joelho e disse, Jesus, salva o meu filho. Salva a minha filha. Eu estou pregando para pessoas que só estão aqui hoje porque você é resposta da oração de alguém que nem vivo mais está. Meu Deus, isso é muito forte. Aquela avó que era irmã do Coque. Aquele missionário que ganhou a tua família para Jesus. Aquele pastor que chorou no altar daquela igreja. Aquela mãe que era uma mulher de oração. Aquele pai que guerreou em oração. Quem sabe aquela pessoa nem viva mais está, mas hoje em 2026, você está dentro de uma igreja levantando as mãos e dizendo, Deus cumpriu a oração de alguém lá no passado, que orou por mim hoje, e a palavra de oração não foi liberada em vão. Oh, aleluia! Muitas vezes você fará orações que você não verá o cumprimento delas. Mas seus filhos verão. Muitas vezes você fará orações que a sua 2ª, 3ª geração vai viver o fruto, o resultado e o milagre a partir de uma oração sincera que você fez. Você crê nisso? A presença de Deus está aqui. Uma oração pode ser geracional. Uma oração pode atravessar o tempo. Uma oração pode romper as barreiras dos anos, dos séculos. Uma oração pode ser respondida tempos depois. Essa semana eu vi um vídeo de uma menina que em lágrimas dizia, diante de várias árvores de açaí. Quem gosta de açaí aqui? E ela estava diante de uma plantação, árvores lindas de açaí. E ela dizia, quem plantou essas árvores eram apenas mudinhas, eram sementes. Quem regou, quem preparou a terra, quem adubou, foi o meu pai. Ela disse, durante anos o meu pai cuidou dessas plantinhas, e agora elas cresceram, e agora é a primeira colheita do açaí. Aí ela mostrou os frutos bonitos, os pés carregados assim de açaí. E ela disse, o meu pai não está mais aqui. O meu pai já morreu. E ela disse, mas quem vai colher sou eu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Existem orações que a sua mãe fez e que você vai colher.
Existem orações que o seu avô fez e que você vai colher. Existem orações que pastores, essa igreja em que nós estamos pregando aqui é uma das mais antigas de New England. Essa região é uma região que viveu avivamentos extraordinários. Eu gosto sempre de citar isso, porque nós estamos caminhando em um lugar em que a história foi escrita, em que heróis da fé passaram por aqui. Quantos pastores, há 200 anos atrás, nesta mesma igreja, oraram pelo avivamento que hoje nós, de uma igreja imigrante brasileira, estamos vivendo hoje. Quantos oraram dizendo, Senhor, nos dá as nações, alcança outros povos. Nós somos resposta de oração de gente que já está na glória com o Senhor Jesus. Abacuque orou por um avivamento que ele não viveu, mas que gerações mais tarde viveram. Bendito seja Deus. Agora eu vou terminar. Podia falar de tantas outras orações, mas eu termino falando do nosso maior exemplo, do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus, de tantas orações que Jesus fez. Jesus orou demais. Jesus orou muito. Eu gosto de uma oração que Jesus faz, que é a do Pai Nosso, eu citei no início da mensagem. Ele estabelece o esqueleto, a estrutura de como deve ser uma oração. Oração, como eu falei na semana passada, a gente começa geralmente adorando a Deus, dizendo quem Deus é. A gente começa dizendo, Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, Tu és santo. A oração começa com esse primeiro passo, a adoração. O segundo passo da oração é gratidão. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pelo céu. Obrigado pela vida. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela família. Obrigado pela casa. Agradeça. Porque às vezes você está deixando de agradecer por coisas que hoje você não valoriza, mas que alguns anos atrás foram motivos das suas orações. Vou falar. Aquele carro que hoje você reclama já foi motivo das suas orações. Aquela casa onde hoje você mora e hoje você reclama, você fez campanha para Deus te abrir aquela casa, aquele apartamento, aquela porta. Lembra? Aquele emprego. Então agradeça, porque as bênçãos de hoje que você não valoriza mais são orações que Deus já respondeu na sua caminhada. Você pode dar glória a Deus por isso? Quem já foi respondido por Deus aqui? Então, primeiro passo, adoração. Segundo passo, gratidão, agradeça. Aí, o terceiro passo, eu esqueci disso semana passada, a confissão. Isso é muito poderoso. Confesse os seus pecados para Deus. Você confessa as suas falhas, confessa os seus pecados, seus erros e pede perdão. Porque só quem pede perdão e quem libera perdão é que consegue acessar a graça de Deus. Perdoai as nossas ofensas assim como... Ou seja, só quem perdoa, só quem libera perdão, só quem pede perdão é que acessa a graça de Deus. Então, primeiro passo, adoração. Segundo passo, gratidão. Terceiro passo, confissão. Quarto passo da oração, que a gente mais gosta, petição. Você vai pedir para Deus o que você precisa, as suas necessidades. Você vai contar para Deus o que está apertando o teu coração, qual é a bênção, qual é a resposta, qual é o milagre. Jesus, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor haja dessa forma, eu preciso que você abençoe a minha casa, eu preciso que você haja na minha família. Senhor, peça para Deus, pedi e dar-se-vos-á. É o que a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Às vezes, a gente não está recebendo porque não está pedindo. A gente está contando o problema para A, para B, para C. A gente está reclamando do problema na internet, mas não está contando do problema para Deus. Porque Ele é o único que pode resolver o que você não resolve. Fazer o que você não pode fazer. O último passo, quinto, intercessão. Quando você ora por outros. Você ora pela família. Você ora pelos amigos, você ora pela salvação daqueles entes queridos, você ora pelos missionários. Você tem orado pelos nossos missionários, você ora pelos pastores, pela igreja, pelo irmão, pela irmã, pelos obreiros, você ora por outros. Esses são os passos da oração. Jesus, em uma oração que Ele fez, Ele orou por si, Ele orou pelos discípulos e Ele orou por aqueles que haveriam de crer. Se você não der glória a Deus, agora eu vou aí, porque isso aqui é poderoso. Jesus orou por ele. Você tem orado por você? Você tem contado para Deus o teu coração, os teus sentimentos? Você tem feito essa terapia com o psicólogo, psicanalista, psiquiatra por excelência, que é Deus? Você tem falado de você para Deus?
Ah, não precisa. Precisa. Jesus orou por si. Ou seja, ele falou dele para Deus. Ele contou as necessidades dele para Deus. Depois ele orou pelos discípulos, ou seja, as pessoas imediatamente mais próximas a ele. Você tem orado por quem está ao teu redor? Ou você só tem sido peso e carga para quem está ao seu redor? Peso emocional, carga psicológica. Você tem orado por quem está perto de você? Agora o terceiro, Jesus orou por aqueles que haveriam de crer. Se você não der glória a Deus agora, você sabia que Jesus orou por você? Eu achei que você ia ficar mais animado, mais excited com isso. Jesus orou por você. Jesus orou por você. Eu vou falar o teu nome. Jesus orou por você. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Salvador da humanidade, o nosso Redentor, aquele que tem o poder de mudar a nossa história, Ele orou por você. Aqueles que quem creu em Jesus, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quem crê que Ele é o Filho de Deus, Jesus orou por você, Jesus orou pela tua vida, Ele intercedeu ao Pai por nós. Orações que Jesus fez. Mas eu encerro falando de uma muito poderosa. Um dia Jesus chamou os discípulos, depois de atender as multidões, de fazer um monte de milagre, e disse, gente, entra no barco, vai atravessando que eu vou ficar aqui. O senhor vai fazer o quê? Adivinha? Vou orar. De novo. Mais um pouco. Vou orar. Quanto tempo? Pouquinho, só a madrugada inteira. Mas mestre, a gente não quer ir para o outro lado sozinho. Vão indo. Depois vocês me encontram. Eles entram no barco, seguem a direção de Jesus. Jesus sobe o monte para orar. Aqui eu vejo geografia. Geografia também sendo envolvida nesse cenário de oração. Aonde eu devo orar? Jesus falou que eu devo entrar na minha casa, fechar a porta do meu quarto. Então, a geografia da sua intimidade, do seu quarto, é um lugar poderoso de oração. Jesus orou com seus discípulos, sim ou não? Então, a reunião dos crentes é uma geografia de oração. Esse lugar aqui, o lugar não é mágico. Esse templo não é mágico. Não, mas quando nós entramos aqui, nós carregamos a presença do Senhor. E quando nós oramos juntos, esse lugar é visitado pela presença de Deus que habita em nós. Então, a sua casa precisa ser um lugar de oração. A igreja precisa ser um lugar de oração. O monte é um lugar de oração. Jesus subiu o monte para... Não é nada místico. É simplesmente pela liberdade, pelo ambiente, pela geografia, por ser um espaço em que ele está a sós. Tem muitas teorias que falam sobre monte, não é? Mas fato é que é bom orar em qualquer lugar. É necessário orar em qualquer ambiente, principalmente um lugar onde você pode se derramar, gritar, onde você tem liberdade, até mesmo ao ar livre, vendo a natureza da criação de Deus. Esse é um lugar maravilhoso. E aí Jesus está no monte orando, o que acontece no meio do mar? Tempestade, vento soprando. O barco parece que vai afundar, os discípulos apavorados. Mas Jesus está? Vento soprando, o negócio arrebentando tudo, parece que o barco vai afundar. E Jesus está? Quem ora não está no mesmo nível da tempestade. Eu vou pregar mais para cá. Quem ora não está no mesmo nível da tempestade. Dá glória a Deus aqui, eu vou pregar para cá. Quem ora não está sujeito ao mesmo nível, ao mesmo impacto, não está no mesmo padrão da tempestade. A tempestade está lá no mar, arrebentando tudo. Jesus está em cima do monte em oração. Ele não está vendo a tempestade da perspectiva dos discípulos no meio dela, dentro de um barco sujeito a ela. Ele está em cima do monte, vendo a tempestade de cima para baixo. Olha para mim. Vou falar. Dá um glória a Deus aí. Quem ora, enxerga a tempestade de outra perspectiva. Quem não ora fica apavorado e pensa que vai morrer no meio dela. Mas quem tem vida de oração já está vendo por cima dela o tamanho do testemunho que vai contar. Quem tem vida de oração não tem medo da tempestade, porque está acima do nível dela, enxerga de cima e já está vendo o milagre lá do outro lado. Levante a mão, abra a boca, reaja a essa palavra. Quem tem vida de oração está em outro nível, another level.
Você está acima do nível da tempestade. Você está acima do nível da batalha, porque Deus está te levando ao nível de oração muito maior. Agora, qual é a diferença? Jesus ora até umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Provavelmente ele orou aqui das 8, 9 até 3 da manhã. Só que quando ele desce do monte, se você não der glória com essa, quando ele desce da oração, ele desce para andar sobre as águas. Durante, isso aqui a gente esquece às vezes, durante uma tempestade. Porque andar sobre as águas calmas, com clima bom, já é impossível. Mas andar sobre águas revoltas de um mar atribulado pela tempestade que está quase afogando os discípulos e naufragando aquele barco, aí é só ele. Mas quem desce da oração, ou quem está entendendo aqui, às vezes a gente pensa que orar é descer, mas orar é subir. Porque ele desce da oração para andar sobre as águas. Quem ora caminha sobre a tempestade. Quem ora anda sobre a... Oh, eu estou sentindo graça. Levante as suas mãos assim. Você vai sair desse culto revestido de autoridade de Deus. Você vai sair desse culto cheio da presença de Deus. Você vai sair desse culto com vontade de orar, com autoridade espiritual. E quando você descer desse monte de oração para o qual Deus vai te levar, nessa intimidade com Ele, você vai começar a andar pela tempestade. Você vai começar a caminhar sobre as águas, mas não vai afundar no mar bravio, porque quem ora caminha sobre aquilo que ameaça, caminha sobre a dificuldade, caminha sobre a crise, mas vê o milagre, a mão de Deus sustentando cada passo, porque quem ora é sustentado pelas mãos de Deus. Essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade não vai afundar o teu barco. Essa tempestade não vai arrebentar com os teus sonhos. Essa tempestade não vai destruir tua família, não. Você vai caminhar com Jesus sobre as águas e vai ver o milagre. Porque quem ora, desce da oração para caminhar sobre a tempestade. É isso que Jesus faz por nós quando nós oramos. Jesus nos faz caminhar. Quando ele chega perto do barco, alguém diz, é fantasma. Aí ele diz, sou eu, gente. Aí Pedro disse, és tu, me deixa ir ter contigo. Como? O primeiro surfista foi Jesus. Estou dando base até para a igreja bola de neve agora. Maravilha. Primeiro a surfar sem prancha foi Jesus. Aleluia. Ele anda sobre a tempestade. E hoje Deus me trouxe aqui para lembrar você que Ele ainda anda sobre a tempestade. Ele ainda anda sobre aquilo que te ameaça. Ele ainda caminha sobre o vento, sobre a crise, sobre o mar. Ele está no controle dessa tempestade. E aí ele diz, Pedro, então vem comigo. Vamos dar uma caminhada aqui pelas águas. Vamos lá. Isso aqui é papo de sobrenatural, irmão. Isso aqui é conversa de milagre. Isso aqui é autoridade de quem ora. Porque quem ora caminha e convida outros. Alguém está pegando? Quem ora caminha sobre o mar, mas não caminha sozinho. Fique em pé para eu terminar. Quem ora tem prazer de convidar outros para caminhar sobre o mar junto com ele. Em vários momentos você encontra Jesus convidando os seus discípulos a orar. Porque quem ora quer levar as pessoas para esse lugar de oração. Olha para mim, nós não podemos levar alguém para um lugar para o qual nunca fomos. Nós não podemos conduzir alguém para um lugar que não conhecemos. Eu só posso te levar para o monte da oração se eu conheço a trilha que me leva para ele. Eu só posso ter autoridade para te dizer, caminha comigo sobre as águas, se eu acabei de descer do monte que eu conheço, do lugar que eu sei qual é. Deus está te chamando para uma vida de oração. Deus está te convidando para uma vida de intensidade espiritual. Deus está te convidando para subir de nível na sua oração. Eu falei semana passada e eu repito, a rainha da Escócia, Mary Greaves, um dia disse que ela tinha mais medo da oração de John Knox
do que de 10.000 soldados com as suas armas apontadas para ela. Porque alguém que ora tem autoridade espiritual para mover reinos inteiros. Eu quero chamar aqui na frente quem quer viver uma vida de oração. Quem quer orar mais, quem quer ter graça de Deus para buscar mais, quem quer se aproximar de Deus em oração, quem quer sair do raso. Hoje pela manhã eu preguei isso para os obreiros, para os líderes, para o grupo de louvor. Tem gente se contentando com água pelos tornozelos, enquanto Deus quer nos levar para nadar nos rios do Espírito. Deus tem profundezas para você. Deus quer te levar para níveis mais profundos. A oração é uma ferramenta poderosa na vida do crente. Um sábio, algum tempo atrás, escreveu que orar na vida do crente é como respirar. Orar é como respirar. Ou seja, se você trancar a respiração, você não aguenta ficar sem ela por alguns minutos. A sua vida espiritual não sobrevive muito tempo sem oração. Comece orando sem saber. E quando você perceber, você vai saber como orar. Comece orando sem conhecer muito a Deus. E quando você perceber, vocês dois serão amigos íntimos. Comece orando, mesmo que nas primeiras vezes seja chato. Vai chegar um momento que vai ser a parte mais legal do seu dia, eu te garanto. Eu poderia contar tantas experiências preciosas da oração. Mas teve uma vez, eu era um jovem ainda, e Deus me levou para um momento de oração mais intenso. E eu comecei a orar. Era um dia quente, os meus pais estavam descansando depois do almoço no quarto do lado. E eu estava orando, buscando a Deus. E de repente, naquela intensidade de oração, eu comecei a ter experiências espirituais com Deus. Eu não posso transformar a minha experiência em uma doutrina. Eu só quero contar isso como testemunho para fortalecer a tua fé e para te animar a orar mais. De repente eu senti a presença de Jesus dentro do meu quarto. E eu senti o perfume. Eu sempre gostei de perfume, eu amo perfume. Mas eu senti um perfume que não se compra na Macy's, na Nordstrom. Eu senti um perfume que você não compra em nenhuma loja de fragrâncias. Eu senti o perfume da rosa de Saron, que inundou o meu quarto. Eu fiquei caído no chão, sem forças. E a presença que eu senti, a graça, a alegria do Espírito, eu não tenho como descrever em palavras para você. Quando eu consegui me levantar, depois de alguns minutos, uns 30, 40 minutos, eu fui no quarto do lado, acordei minha mãe e meu pai. Quando a minha mãe entrou no meu quarto, ela respirou fundo e disse, que perfume é esse? Eu só chorava. É o que mais a gente faz quando está mergulhado na oração. De repente a minha mãe respirou fundo e quando ela sentiu pela segunda vez o perfume, o Espírito Santo renovou ela com línguas estranhas. Ela começou a falar em outras línguas dentro do meu quarto. O perfume de Jesus ficou mais de 2 horas dentro do meu... A oração vai te levar para ambientes espirituais que você ainda não acessou. A oração vai te levar para níveis mais profundos em Deus. A oração vai te fazer acessar revelações, mistérios ocultos aos grandes, mas revelados aos pequeninos. Eu contei hoje pela manhã que um dos pastores que mais marcou a minha vida, o pastor Antônio Neves, era um homem de muita oração. Quantas madrugadas ele virava a madrugada orando. Ia orar meia-noite. Um dia, a irmã Nímia, a esposa dele, conta que uma irmã bateu na porta, atribulada, muita luta. 7 horas da manhã, ela foi na casa do pastor, pediu um conselho e uma oração. A irmã Nímia disse, irmã, senta aqui, o Tonho está tomando um banho, ele já vem atender você. A irmã achou que ele tinha acordado, estava tomando banho para ir atender ela, mas não, ele estava levantando da oração. Uma madrugada inteira de oração. Imagina ser aconselhado por alguém. Imagina receber a oração de alguém que passou a madrugada aos pés de Deus. É disso que eu estou falando de entrega,
de intensidade, o tamanho da sua fome e da sua sede por Deus, revelados na intensidade da sua busca, da oração, da leitura da palavra, da santificação, do jejum, vai te levar para níveis mais profundos. Não dá para viver em intimidade com Deus com 10 minutos, com 5 minutos. É um relacionamento. Não dá para mergulhar nas profundezas de Deus, orando só quando você vai comer, e 3 minutos quando você vai dormir. Jesus, obrigado por esse dia, eu te agradeço, abençoe o dia de amor. Isso não é intimidade, isso é respirar por aparelhos na vida espiritual. Tem muito crente respirando por aparelhos, está orando só o suficiente para não morrer. Deus não quer isso. Ele quer que você desfrute da profundidade, da intensidade, das revelações, das delícias do céu e de uma vida espiritual mergulhada na oração. Quanto mais você ora, menores ficam os teus problemas. Quanto mais você ora, mais fácil de resolvê-los. Quanto mais você ora, mais graça Deus te dá. Mais sabedoria Deus te dá. Mais Deus te faz um marido melhor, uma esposa mais sábia. Quanto mais você ora, mais Deus te usa. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouca intimidade com Deus. Muita oração, muita intimidade com Deus. Diante do altar, eu só posso ser o reflexo do que eu sou a sós com Deus, com a porta do meu quarto fechada. Eu só posso derramar sobre você daquilo que eu recebi. Quem quer orar mais? Quem quer que 2026 seja um ano de oração? Oh, aleluia, os teus joelhos podem te levar mais longe do que os teus pés jamais te levarão. Pai, eu oro agora, Senhor. Eu oro por oração. Eu oro te pedindo, nos ajuda a orar. Eu oro te pedindo, nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de oração, uma vida que aponte para a eternidade, uma vida que seja entregue a Ti em oração, uma vida de intensidade, uma vida de clamor, uma vida de milagres, uma vida de experiências. Nós não queremos viver das experiências dos outros, nós queremos viver das nossas experiências em oração, porque a oração nos fortalece, a oração nos leva a outros níveis, a oração nos faz acessar o mundo espiritual, a oração nos abre a visão, nos abre o entendimento, afina os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, a oração nos leva para uma comunhão contigo. Nos ajuda a orar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a deixar para trás as distrações. É o celular que toca, é a mensagem que distrai, é o vídeo, é a internet, é a rede social, é a série, é o filme, é a conversa, é o marido, é a esposa, são os filhos. Senhor, é o trânsito, é o trabalho, é o barulho do mundo ao nosso redor, mas nos ajuda a silenciar todos esses ruídos e essas vozes. Nos ajuda, Senhor, a entrar no nosso quarto. Nos ajuda a subir o monte da oração. Porque só quem sobe o monte da oração é quem desce dele para caminhar sobre as águas. Oh Deus, quantos se afogando nas tempestades, enquanto poderiam estar caminhando sobre elas. Quantas vezes nós estamos nos afogando com medo da tempestade, enquanto deveríamos estar caminhando sobre ela, por causa da autoridade gerada na oração. Senhor, nos ajuda, nós não podemos mais negligenciar a oração. Senhor, como igreja nós queremos orar. Senhor, como família nós queremos orar. Como marido e mulher, pai e filhos, nós queremos orar. Restaura, Senhor, o altar da oração em nós, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos da Tua graça. Nos ajuda a sermos mais crentes, nos ajuda a sermos mais fiéis, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.